Bom, e dando continuidade aqui, nós vamos agora para logística em cidades inteligentes, com o conferencista professor doutor Glauber Juan Pereira, professor adjunto da Universidade Federal do Amapá, doutor em administração pela Universidade Potiguar, com intercâmbio doutoral na Universidade de Quebec, no Canadá, em Quebec, no Canadá. Então, eu trago aqui, chamo aqui agora o professor Dr. Glauber para falar aqui com a gente, para trazer essa palestra aqui para vocês. Por favor, professor. Professor Dr. Glauber. Ok. Vocês me ouvem bem, Luísa? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, professora Luísa. Boa noite a todos aqui presentes. Queridos, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo convite, o professor Robson Tavares, a toda a equipe, comissão que conduziu a organização desse evento, um evento internacional importante, que traz aqui à baila aqui o debate de alguns temas modernos, muitos deles atualizados, que estão muito alinhados às questões de abordagens, debates na contemporaneidade. Bom, hoje aqui eu vou me reservar, conforme convite, a tratar, nesses minutos que foram me reservados, falar um pouco sobre logística em cidades inteligentes. Então, aqui eu vou basicamente tratar de um tema que é resultado da minha tese de doutorado e dado continuidade aí também em trabalhos e pesquisas sobre essa temática, que envolve um tema bastante pulsante, que é a logística, de modo geral, e que tem sido alinhada aí com outros temas, e que particularmente aqui a gente traz ela no seu gancho com o Smart Cities, ou com cidades inteligentes, que traz aí como associações com abordagens ligadas à tecnologia da informação e à inovação. Então, logo nesse slide, eu faço questão de destacar de que eu, particularmente, sou professor da graduação do curso de administração da Universidade Federal do Amapá e também sou professor do mestrado profissional em inovação e tecnologia, que é o Profinit. Bom, e eu tenho percebido nesses últimos anos como docente que, particularmente na graduação, a gente tem trabalhado a logística como algo muito resumido a transporte, a estoque e armazenagem, e que, na verdade, a logística, assim como as tecnologias, ela tem ganhado aí outras dimensões, outros aspectos que também seguiram essa modernização, esse avanço tecnológico, esse avanço da inovação. Até porque a logística, ela, como uma atividade meio, por muitos analistas considerados, o propósito dela é atender às demandas organizacionais, industriais. A demanda da logística, portanto, é de atender à busca por lucratividade e redução de custos das empresas. E para que isso aconteça, naturalmente, é encaminhado que a logística ela vai se ajustando também à modernização desse mercado, desse negócio, das empresas, das indústrias que têm se modernizado ao longo das últimas décadas. Portanto, é natural que a logística ela passe de um contexto estático de transporte, de armazenagem, que, diga-se de passagem, que são importantes, porém ela tem que acompanhar essa evolução tecnológica, essa evolução do comércio eletrônico, da digitalização dos negócios, para que faça sentido a aplicação da logística e todo o seu conceito, em que a logística vai a oferecer soluções otimizadas às organizações. Significa dizer que a logística, ela constantemente, nas últimas décadas, ela passou a se ajustar, a se adaptar a esse contexto inovativo, tecnológico. Então, a gente tem nesse quadro aqui um contexto breve da evolução da logística com outras perspectivas, um ligado à logística nas cidades, o que se trata aí como logística, tem se tratado, estudado aí a abordagem de estudo da logística 4.0, que vem lá da questão da indústria 4.0, em meados de 2017, essa abordagem estudada na Alemanha e que foi difundida mundo afora.
E depois a logística como inteligente, né, muito ali envolvida em inovação tecnológica, em internet das coisas, big data. Então, é importante destacar que esse papel da logística em cidades inteligentes não acontece por acaso. O acostamento, né, da temática da logística em Smart Cities se dá muito por conta não somente da evolução organizacional e industrial, mas também pelo crescimento das cidades. Né? Na contextualização da logística, né, e o uso dela, se dá também apontado a questão da mobilidade que as cidades constantemente requerem para se ajustarem no seu contexto social, em que as cidades cada vez mais têm crescido no sentido de perceber o aglomeramento de pessoas, né? E também ter percebido que essas cidades, ao longo das últimas décadas, elas têm criado ambientes um pouco mais turbulentos, né, em função desse avanço populacional, conforme as regiões, né, e também em função do aumento, né, do fluxo de pessoas, informações, as demandas, né, dos negócios digitais que têm acontecido também nas últimas décadas, têm influenciado o uso dessa logística mais tecnológica, mais inovativa, uma logística mais envolvida com a digitalização dos negócios. Nos slides adiante, a gente vai perceber que essa logística tem sido influenciada por inovação tecnológica, e ao passo que essa logística tem crescido, a gente percebe, portanto, as demandas, né, os estudos têm mostrado, né, as demandas das cidades para com ferramentas e soluções que possam otimizar o fluxo de pessoas, de materiais, de informações, da mobilidade das cidades. E aí tem na logística, portanto, essa logística moderna, sofisticada, elementos, técnicas, ferramentas, metodologias que podem, né, repercutir como soluções para os grandes centros urbanos. E diga-se de passagem aqui que a logística moderna, alinhada com o contexto das cidades inteligentes, também pode ser aplicada a cidades menores, porque, enfim, como eu tenho estudado nos últimos anos cidades inteligentes, às vezes o gestor público ou o gestor privado, ele tem observado que o percebido, né, que o contexto ou o conceito de cidade inteligente não se aplica ali à sua cidade, né, porque é uma cidade pequena e por aí vai. Mas, na verdade, o conceito de cidade inteligente está muito mais envolvido na questão de que a cidade ela deve extrair ao máximo seus recursos, seja tecnológicos ou não, e que possa aplicar a otimização desses recursos na repercussão, na melhoria, na qualificação dos serviços ofertados por aquela cidade. E aí tem aí a logística como um aspecto ou uma técnica que possa, de alguma forma, auxiliar esse gestor, tanto público quanto privado. Bom, aqui a gente vai ver uma sequência de slides, né, que a gente pode ir seguindo, mas eu quero deixar claro que, assim, se a comissão for compartilhar, tá? A gente pode compartilhar também esse conjunto de slides, mas aqui é basicamente uma ideia do que tem a proposta, né, de logística em cidades inteligentes, para que a gente possa seguir aí um alinhamento dessa apresentação. Então, vejam, pessoal, que o que seria uma Smart City, como se destaca aqui, né? A Smart City, como eu falei para vocês, ela basicamente está ligada, como se destaca aqui, os seus aspectos, dimensões, a questões ligadas à inovação. O conceito de cidade inteligente surgiu, como eu falei anteriormente, muito por conta desse boom, né, dessa explosão das cidades, que elas, seja por aplicações de políticas de natalidade, seja por reorganização do espaço urbano, as cidades elas buscam paralelamente soluções para aliviar o trânsito, né, o estresse, elas buscam melhorar a qualidade de vida da população, mas ainda assim buscam outros elementos, como o da logística, para melhorar a dinâmica nas cidades, né? Então, o conceito de cidade inteligente está muito apoiado, encostado na questão de racionalizar os recursos daquela cidade, mas também está muito associado à questão de criatividade, associado à questão de tecnologia, internet das coisas, big data, computação em nuvem, tudo que diz respeito, né, a maioria das questões que fazem referência a questões inovativas, tecnológicas, inteligência artificial, que não tem aqui,
E aí a gente vai avançando sobre o próximo slide do que efetivamente é uma cidade inteligente, né? A cidade inteligente, pessoal, basicamente retrata aí o conceito em que a cidade ela busca a identificação de soluções inteligentes que permitam elas, né, essas cidades, tornarem-se modernas, melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Então, no contexto aqui de cidades inteligentes, se busca aí melhorar o desempenho urbano, e para isso, usando dados, informações e tecnologias de informação, para fornecer serviços mais eficientes aos cidadãos, monitorar e otimizar a infraestrutura existente, aumentar e colaborar a colaboração, né, entre diferentes atores econômicos e incentivar modelos de negócios inovadores em ambos os setores, privados e públicos. Aos colegas que me antecederam, que estão em Portugal, por exemplo, muito provavelmente devem ter percebido aí o uso de algumas tecnologias na mobilidade de Lisboa ou nas cidades de Portugal, com a finalidade de melhorar o fluxo de trânsito, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e muito provavelmente esses países e ou cidades que percebem aglomerações, limitações de mobilidade, elas recorrem, os seus gestores públicos muito provavelmente vão recorrer a soluções que vão gerar aí maior tranquilidade para a população e alívio aí também dessas questões do dia a dia, né, gerada aí pelo trânsito, enfim, situações que de alguma forma aí vão recorrer ao conceito de cidade inteligente, né, ou seja, da otimização dos recursos que essa cidade pode de alguma forma oferecer à população. E no conceito, pessoal, de cidade inteligente, a gente tem algumas dimensões trabalhadas que basicamente apontam a questão ligada a questões ligadas ao governo, à economia, transporte e logística, né, saúde, meio ambiente e sociedade. Então, aqui a gente tem, né, nos slides mais para frente, algumas características sobre, né, a Smart City, que fazem, de novo, referência a transporte inteligente, automação digital, uso eficiente de energia, pessoas conectadas, né, ou dados e informações em tempo real, né, na Europa, né, por exemplo, a gente, e nos Estados Unidos e no Canadá, a gente tem o horário estimado, né, da chegada dos trens, né, dos metrôs, né, para que a pessoa possa se organizar. A gente tem, por meio do uso de aplicativos, a combinação de diferentes horários e apresentação de horários, né, por exemplo, dos ônibus e os pontos de paradas, todas essas informações publicitadas de modo digital. Isso significa utilizar dados em benefício da sociedade, né? Então, essa cidade, de alguma forma, ela acaba conectando as pessoas, gerando melhor fluxo, né, e fluidez de trânsito e também, de alguma forma, melhor preparando a sociedade, né, as pessoas para as suas agendas de trabalho, laborais e do dia a dia. Isso acaba refletindo e repercutindo em qualidade de vida para essas pessoas. Então, o trabalho, gente, que cidades inteligentes têm com a logística, basicamente, se aponta às questões afinadas à mobilidade, né? Como a gente trata nas dimensões, né, no que tange aí, por exemplo, o transporte inteligente, que está associado à questão de mobilidade, gerenciar o tráfego de veículos e pedestres, né, com tráfego congestionado, se tem aí a questão de sistema integrado de automobilidade, área de trabalho e área de lazer em rotas de transporte. A gente tem alguns slides mais para frente, como eu falei anteriormente, que a gente pode compartilhar com vocês, mas basicamente é o reflexo de alguns estudos sobre logística em cidades inteligentes, quando a gente destaca as dimensões. E essas dimensões, elas estão muito apontadas, por exemplo, no que tange a mobilidade, a transporte eficiente, acesso multimodal, infraestrutura e tecnologia. Por exemplo, em Londres, né, gente, esses estudos que têm sido desenvolvidos com cidades inteligentes são refletidos nas cidades, na prática, no dia a dia, né? A gente tem um exemplo aí de Londres, né, que tem iniciativas, tanto outras capitais que a gente vai elucidar aqui, tem iniciativa de cidades inteligentes. Por exemplo, em Londres, ela está no caminho para atingir 11 milhões de habitantes até 2050, né? No slide seguinte tem esse dado. Então, a cidade é a casa de 46 mil empresas de tecnologia, empregando 240 mil pessoas e gerando ali 44 bilhões, né? Cerca de 51 bilhões da moeda local, né? Em receita. E a meta, por exemplo, de Londres é atingir 80% das viagens feitas pela cidade de modo a pé, de bicicleta ou de transporte público até 2041. Até 2050, a capital inglesa ela pretende
se tornar neutra em emissão de carbono. Então, vejam que no contexto de cidade inteligente, a gente tem uma outra dimensão que é trabalhada sobre a sustentabilidade. Então, as cidades que buscam, né, ofertar serviços públicos com qualidade, otimizados, alinhados à socialização desses dados com a população, ela de alguma forma consegue melhor organizar e gerir o fluxo de pessoas e também consegue melhor organizar o transporte de empresas conforme a demanda da cidade e das organizações. E aí tem outras questões que Londres se destaca, né, por possuir plataformas de dados abertos, investimento em transporte público, né, a cidade conectada, como as outras cidades têm seguido esse caminho. E aí dimensões, como eu falei anteriormente, ligado ao meio ambiente, é uma outra dimensão em cidades inteligentes, e aí muito reflexo aí na cidade de Barcelona, né, que se destaca por sua crescente população de designers industriais e o seu uso, né, proeminente de smartphones. Então, cada vez mais as pessoas, né, usam as diferentes telas, né, e no caso aqui smartphones, para se conectarem, para se comunicar. Então, é natural que os governos, né, recorram à inovação tecnológica para ofertar serviços à população com qualidade, né, e serviços aí, de novo, ligados à questão da mobilidade, serviços que vão aliviar ali o dia a dia das pessoas, oferecendo melhor qualidade de vida. Um outro exemplo, né, além de Barcelona e Londres, né, como capitais que utilizam os recursos de cidades inteligentes, a gente tem aí o caso de Amsterdã, onde cerca de 90% dos seus domicílios possuem bicicletas e possuem um avanço de sistema de serviços automatizados para uso público de bicicletas compartilhadas. Vejam que essas iniciativas já são utilizadas por alguns outros países, né, muito na pegada de outras empresas, né, ofertarem, né, os seus serviços de bike, né, conforme agendamento, mas essa é uma tendência, vejo que países de primeiro mundo já vêm utilizando esse modelo. E dimensão, por exemplo, também ligada à governança inteligente, né, um outro item trabalhado no contexto da cidade inteligente, com, novamente aqui, serviços online, né, que é a área de trabalho nessa dimensão, infraestrutura, dados e informações com o governo aberto, né. A gente tem aí, no caso da governança, a cidade de Nova York, né, por exemplo, com a questão dos dados abertos, algumas iniciativas lá de cidades inteligentes aplicadas em Nova York estão apontadas para o monitoramento da qualidade do ar, por exemplo, gestão inteligente do lixo, medição inteligente da água, mobilidade inteligente, governança inteligente. Vejam que a cidade de Nova York, ela abriga cerca de 7 mil empresas de alta tecnologia, se destacando pelos seus serviços integrados de tecnologia, como o serviço gratuito de Wi-Fi Link em New York City, né, como trabalhado aqui. Uma dimensão importante também em cidade inteligente são as pessoas, né? Então, apontamentos ligados à questão da inclusão, educação, criatividade, né? Então, ligado a pessoas inteligentes, a gente tem outro contexto que se trata aí de vida inteligente, também voltado para a questão cultural e bem-estar, segurança e saúde. E Paris, na Europa, reflete um pouco dessas iniciativas nessas outras dimensões de cidade inteligente, em que essa cidade promove, por exemplo, né, o transporte limpo por meio do uso de bicicletas e veículos elétricos, né? Se tem aí o controle e acesso aos fluxos de dados da cidade e se busca otimizar o fluxo de pessoas e veículos na cidade. Então, são tendências justamente para aliviar as demandas dos grandes centros. E, por fim, nessas dimensões que são trabalhadas na abordagem de cidade inteligente, a gente tem a economia inteligente, que reflete aí o empreendedorismo, inovação, produtividade, conexão local e global. Então, pessoal, vejam que existem estudos já muito robustos no contexto de cidades inteligentes e que, alinhado o contexto da cidade, requer aí o posicionamento da logística, né, com questões vinculadas à mobilidade e no que a filosofia e as técnicas da logística têm a oferecer para as cidades que requerem essa questão pulsante, dinâmica, onde pessoas, né, precisam trabalhar, as empresas precisam otimizar o fluxo dos seus materiais, produtos, serviços, e no contexto de gestão de cadeia de suprimentos, né, em que a logística ela se faz presente, ela tem uma proximidade significativa, expressiva, no contexto de Smart City. Então,
como uma cidade inteligente ela pode contribuir para as operações logísticas? A gente tem alguns indicativos ou apontamentos. Estamos falávamos anteriormente que a logística moderna ela tem acompanhado a dinâmica dos negócios digitais, do comércio eletrônico. Então, as cidades também têm acompanhado a evolução das empresas que se instalam nos seus espaços, sejam por meio de armazém, seja por meio ali de galpões, seja por meio pelas indústrias, e a frenesia que se startou com os negócios digitais, muito impulsionados pela pandemia da Covid-19 e após a pandemia, por conta da maturidade que os negócios digitais ganharam, por conta diversos lockdowns, em função da maturidade das empresas de tijolos em migrarem para os seus ambientes digitais, isso tem influenciado e embalado também o conceito da logística moderna e que repercutiu também numa reorganização e tem repercutido ainda na reorganização na dinâmica das cidades com relação, seja os formatos de trabalho das pessoas, presencial, digital, ou 50%, né, híbrido, né, seja também no formato dos negócios. A logística ela se faz presente nesse contexto no sentido de oferecer soluções ótimas, né, que vão de alguma forma repercutir em prosperidade organizacional e também a prosperidade social. Então vejam que existem esses elementos, né, que as cidades podem contribuir com as operações da logística, entre eles a conectividade em tempo real, automação, investimento em internet de banda larga, né, especificamente a tecnologia 5G, com menor latência, né, ou seja, menor retorno, né, maior rapidez, agilidade no retorno, porque estamos falando aqui agora num contexto digital dos negócios, né, em que as cidades elas cada vez mais também estão digitalizando seus processos de organização pública e outras demandas. Então, automação. Então, outros itens ligados à questão da criatividade, logística inteligente, empreendedorismo, né, uso de mídias sociais digitais cada vez mais funcionando, né, como ponte de ligação entre empresas, sociedade, consumidor e outros elementos que cada vez mais são estimulados a partir do uso das mídias sociais digitais e a própria logística inteligente. Bom, aqui a gente já está seguindo basicamente para o final dessa nossa abordagem sobre logística em cidades inteligentes, nesse momento aqui prazeroso, né, em compartilhar a importância da logística moderna, no conceito de cidades inteligentes, em que cada vez mais estamos caminhando aí para a digitalização dos negócios e digitalização dos serviços públicos, nos quais as cidades cada vez mais e os seus gestores públicos fazem uso, e essa ligação, essa integração entre logística e cidade é um caminho natural que cada vez mais as cidades vão, por meio dos seus gestores públicos, fazerem uso, né, de aplicativos, fazerem uso de plataformas, de sistemas que vão cada vez mais tornar o nosso dia a dia mais fluido. Então, aqui a gente tem basicamente alguns aspectos inovadores, né, da combinação entre TI e logística aplicada em cidades inteligentes, como eu falei anteriormente, a questão da inovação tecnológica, ela se faz presente como soluções para a logística, né? Então, internet das coisas, tecnologias de sensores, cada vez mais, né, temos aí a presença dos sensores, né, em equipamentos, na reflexão também dos serviços, a própria robótica com automação, tecnologia em nuvem, big data, inteligência artificial, que não está ainda aqui citado, mas é uma outra ferramenta utilizada. Bom, e para a logística, ela precisa dessa inovação tecnológica, porque ela faz uso das suas ferramentas, né, tecnológicas, que são várias, né, a gente chama na logística uma sopinha de letrinhas, né, EDI, WMS, ERP, que nada mais são do que sistemas informatizados aplicados à logística para o seu dia a dia, né, e a operacionalização do seu negócio. Bom, aqui a gente tem outros exemplos, né, sobre os aspectos inovadores da combinação entre TI e logística aplicada à cidade inteligente. Cada vez mais a gente tem a Zait, né, que é uma empresa de loja inteligente, né, uma loja autônoma, que cada vez mais é um modelo que as cidades têm presenciado, né, ou seja, você disponibilizar ali de um equipamento que possa ser feito uso, né, pelo consumidor sem a presença ou interferência humana. Então, cada vez os negócios digitais, né, a automação, ela tem se tornado uma realidade dependendo do centro urbano. Então, é uma característica natural que na economia vem se refletindo e também um reflexo também como equipamento a ser utilizado pelas cidades, né, e aí no contexto da sua inteligência, dos seus recursos a serem utilizados.
Aqui também a gente tem um exemplo, né, sobre outros projetos que cada vez mais as cidades têm investigado, estudado em implementar, como a mobilidade, né, para a sociedade, trabalhador, o uso das bicicletas, né, ciclofaixas, ciclovias, também são estudos cada vez mais desenvolvidos para que as cidades passem a utilizar isso também. Existem cidades que já fazem faixas exclusivas, né, para motocicletas, em função do grande fluxo, né, dependendo do centro urbano, que tem apresentado, né, as motocicletas. Então, já tem, assim como as ciclofaixas em alguns centros, como o do Recife, especificamente, que tem aí estudado essa questão de desenvolver ciclofaixas específicas, por conta, né, do crescimento, né, do ser muito embalado aí também. Vejam que a digitalização dos negócios, ela afeta a economia de um modo geral. Então, por exemplo, os serviços de entrega de alimentos, farmácia, esses serviços de aplicativos com o uso não somente de bicicleta também, mas de motocicletas, têm crescido em função desse novo formato de negócio. E aí a gente tem aí uma alteração, né, um ajuste no reflexo no trânsito das cidades. Então, vejo que em cadeia, né, essa questão da digitalização dos negócios, empreendedorismo digital. Então, isso vai influenciar, tem influenciado, né, irá cada vez mais influenciar a dinâmica das cidades, fazendo com que os gestores públicos repensem, né, redimensionem, rearquitetem aí a dinâmica das cidades, do fluxo, né, de trabalho das cidades. E aí, gente, eu estou quase terminando aqui, quero deixar para vocês uma contribuição em que existe, né, um ranking, né, das cidades conectadas, e aí é um ranking muito famoso, trabalhado aí com cidades inteligentes. Vejam que, para trabalhar o contexto de cidade inteligente, a logística ela é muito importante nesse enquadramento das cidades, mas existem também outros fatores, para além daqueles que a gente citou aqui. Existem rankings internacionais, e temos aqui um nacional, que é o Ranking Connected Smart Cities. A gente tem uma edição aqui do ano de 2023, que eu vou rapidamente compartilhar com os senhores. Esse ranking, ele utiliza, né, alguns indicadores para justamente refletir ali um determinado posicionamento das cidades no Brasil especificamente. E entre tantos indicadores, a gente tem novamente aí a questão da mobilidade, o urbanismo, o meio ambiente, a governança, energia, enfim. Esse ranking ele faz um mapeamento de dados, né? E aí, ao final e utiliza uma metodologia adequada, né? E ao final ele gera alguns indicadores, né? E aí posiciona as cidades, né, mais inteligentes no Brasil conforme essas dimensões e esses indicadores, tá? E ele chama-se aqui nesse ranking eixos, né? E não dimensões. Então, ele trata aí alguns eixos, trata alguns indicadores, tem um reflexo aí. Anualmente, esse ranking ele é trabalhado, né? Ele tem, se não me engano, 15 anos já, ou 10 anos de existência. A gente tem o ranking aí das 10 cidades mais inteligentes no Brasil em 2023. Então, sempre está ali, eventualmente, Florianópolis, né? Seguida por Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Niterói, né? Depois Barueri, Vitória, Santos, Salvador e Rio de Janeiro, né? As 10 cidades mais inteligentes, segundo esse ranking em 2023. Considerando essas dimensões aí, que depois vocês podem dar uma olhada lá no material de slide. E aí a gente tem aí o ranking, ele se separa por eixo, né? Então, por exemplo, aqui no eixo mobilidade, São Paulo foi considerado a cidade, né, que se destacou com mais bem posicionado em mobilidade, né, na questão dos equipamentos utilizados para o trânsito, né, a organização da cidade, e mesmo ela aí sendo aí um momento, né, de discussão, de trânsito caótico e tudo mais, mas existem aí elementos que acabam posicionando São Paulo pelas dimensões e pelos indicadores ali pesquisados como a melhor cidade aí no contexto de mobilidade, né, considerando aí os indicadores novamente. Bom, e aí tem aqui, por exemplo, o que é considerado no eixo mobilidade, né, são levados em consideração nos indicadores automóveis por habitante, ciclovias, percentual de veículos com baixa emissão, morte no trânsito, acesso ao aeroporto, ônibus e automóveis, né, então, entre ciclovias, entre outros itens considerados aqui. Bom, aqui tem um exemplo, né, por exemplo, o destaque da cidade de São Paulo tem a questão do bilhete eletrônico, do transporte público, semáforo inteligente, três opções de aeroportos, né, com voos regulares em um raio de 100 km da cidade, então tem bastante oferta. No slide seguinte, pessoal, a gente tem aí um resumo, né, no Brasil sobre as cidades que se destacaram, né, no contexto de mobilidade, na região norte, por exemplo, Palmas, nordeste, Fortaleza, centro-oeste, Brasília, sul, Florianópolis e sudeste, São Paulo. Bom, a gente vai avançando aqui
no sentido dos desafios, né, para a aplicação do conceito de Smart City, é um desafio, gente, robusto, né? Não é do dia para a noite que se aplicam ou implementam aí as questões da cidade inteligente, porque estamos falando basicamente de cidade. Envolve tudo, envolve pessoas, envolve animal, envolve a questão geográfica, demográfica, governança, legislação. Então, veja, é complexo, né? É robusto, mas gradativamente, né, as cidades elas vão encontrando as suas soluções, os seus caminhos e vão se ajustando, né, como tem o conceito de cidade inteligente, né, utilizar da melhor forma os recursos disponíveis daquela cidade, seja uma mega cidade, um grande centro urbano ou um pequeno município. Então, ele vai utilizar da melhor forma os recursos disponíveis e aí, no caso da logística, se extrai aí técnicas, metodologias adequadas para auxiliar no contexto dessas cidades. Então, tem desafios que estão ligados à questão burocrática, financeiro, recursos ambientais, participação sociais, políticas alinhadas ao conceito de cidades inteligentes, entre outros, né? E das soluções, né, previstas, né, com o contexto de cidade inteligente, se tem aí, né, basicamente, a promoção e entendimento do conceito, aplicação prática de cidade inteligente, passa pela educação e qualificação da sociedade. Outras soluções indicadas por exemplo, a implementação de mecanismos de participação do cidadão, colaboração para a resolução de problemas de cidade, mas uma sociedade mais colaborativa, oferta de dados abertos a fim de gerar mais transparência, monitoramento, controle, novos serviços e geração de valor. Entre outros itens aqui identificados, depois vocês podem dar uma olhada lá. E, por fim, gente, é importante destacar que o meu tempo aqui já está se esgotando, né? Eu acho que já se esgotou, que eu marquei um pouquinho depois. Chegou aqui já 25 minutos. É importante destacar que, tanto para o conceito de cidade inteligente quanto da logística moderna, a inovação, a tecnologia são necessárias, certo? Então, o empreender na tecnologia, investimento em tecnologia 5G, ela pode contribuir para o avanço da cidade inteligente, aumentando a velocidade de conexão, estimula o desenvolvimento de novas formas de negócios, reduzir a latência no tempo de envio e recebimento de dados, por exemplo, e permitir novas formas de interação com serviços e produtos inteligentes, né? Então, essa conectividade pode repercutir aí em melhoria do monitoramento do tráfego, melhoria e aperfeiçoamento do serviço público, destacar na saúde, segurança, educação, transporte, infraestrutura, e permitir, por exemplo, operações médicas e cirúrgicas remotas, e também melhorar o fluxo e mobilidade no trânsito nas cidades, e também melhorar a organização das indústrias, das empresas e conectividade com a cidade, gerando aí melhor fluidez no dia a dia das cidades. Então, a logística, gente, por fim, ela tem um papel fundamental em cidades inteligentes, do ponto de vista de mobilidade, organização e melhor ali orquestra, né, de materiais, informações ao longo dos centros urbanos, tá bom? Bom, era isso que teria que compartilhar com vocês. Tem umas referências aqui no final. Espero que tenha contribuído um pouco mais sobre logística, desmistificado um pouco mais aí do conceito de cidades inteligentes. Obrigado, professora Luísa.